Em instantes, Canal Monte Show. Canal Monte Show. Inscreva-se agora e fique por dentro do que acontece no mundo do futebol. Fala galera, beleza com vocês? Monte na área, fazendo mais um vídeo aqui para o canal Monte Show. E eu já peço por gentileza que você, antes de qualquer coisa, deixa teu like, se inscreve no canal, ativa o sino de notificação, que nós vamos falar do Leão da Praça da Bandeira. Vamos falar de uma informação que saiu ontem e algumas situações que eu apurei. Essa nova contratação do meia campista, que já passou pelo Atlético Goianiense, foi formado pela categoria de base do São Paulo e estava no Oriente Médio, no Al Ayad, isso mesmo, da Arábia Saudita. O Cal é um jogador que teve formação de base no São Paulo, que é uma das maiores do Brasil, se não do mundo, entendeu? Teve participação no São Paulo, jogou muito bem no Atlético. Mas por que essa contratação para o Sport nesse momento? Por que essa contratação? Se vocês estão sabendo, tá tendo um imbróglio aí de Zé Lucas de ir ou não ir para a seleção, não é isso? E o Sport pediu ontem a liberação do atleta para não participar de 2 amistosos, que é nesse mês de agosto, agora no dia 22 a 24. E para o Sport não ficar sem um volante de origem, o Sport correu e trouxe essa contratação. Mas a possibilidade de vir foi porque Chico, que já foi para Israel, entendeu? Teve uma verba que o Sport conseguiu para trazer esse Cal. Além da contratação do Cal, que encaixa no quesito de volante, para, se de repente o Zé Lucas sair do Sport e não ficar uma lacuna, de não ter um jogador improvisado, Daniel foi lá e pediu o Cal. Mas por que isso? Por que isso? Monte, vamos lá. Quem é que pode ser o segundo volante do Sport diante Zé Lucas sair? Temos algumas possibilidades. Essas possibilidades que não são corriqueiras no campo, e o Sport dispensou algumas pessoas. Como, por exemplo, dispensou o volante do Queiroz, o Tite Ortiz, que eu não me lembrava mais, entendeu? E aí, como o Duqueiroz ainda não conseguiu um clube, e eu acho que com o Daniel, o Duqueiroz não treina, e para o Sport não ficar apenas com Pedro Augusto, Christian Rivera, Sérgio Oliveira, que está machucado, que eu acho que não volta mais esse ano, e o Zé Lucas, que é o titular da posição, o Sport foi atrás desse Cal. Joga no Oriente Médio, foi muito bem no Atlético, estava lá, vai ter um momento de adaptação, mas eu gostei da contratação. Possa ser que ele nem jogue bola. E, Monte, por que não coloca uma possibilidade também de colocar um da base? Mas é Série A, gente. Série A não pode ter testes. Testes é pernambucano e primeira fase da Copa do Nordeste. Mas hoje, teste não pode ser feito no Campeonato Brasileiro. E aí o Cal é um jogador que está vindo, Lucas Cal, volante, de 29 anos, será jogador do Sport, entendeu? O Leão tem acerto e caminhado com o atleta, que deixou o time da Arábia Saudita, e o Cal tem formação, como eu já falei, no São Paulo. Vai ser uma boa contratação? Vai sim. Porém, dizer que vai deixar de ser titular Zé Lucas, não vai. E para evitar que o Sport jogue improvisado, o Sport foi certo em contratar. Sobre Chico, eu acho que existe um momento de cada um no clube. E Chico hoje já é uma carta fora do Sport. Já tem que levantar uma galera. O São Paulo ontem empatou contra o Nacional, 0-0. E a galera da imprensa do Sul tá menosprezando o Sport. São Paulo, botaria o Sub-20. Eu vou dizer a você que eu não queria ver o Sub-20 do São Paulo.
Eu queria. Mas eu fico com medo. Por que eu fico com medo do Sub-20 de São Paulo? Porque a galera vai querer mostrar serviço para jogar diante do Sport, para poder chegar ao profissional. Eu prefiro ser o misto do profissional do que ser o reserva, o Sub-20 do São Paulo. Entendeu? E, para isso, voltando ao assunto do Cal, o Sport acertou, o atleta quis voltar para o Brasil, entendeu? Já deve estar sentado na grana, viu que o Sport jogou bem diante do Grêmio, está tendo uma evolução, e agora, para o nosso azar, o Juventude ganhou do Corinthians, não foi? Dentro de casa, e a distância ainda continua de exatos 6 pontos. Vocês dão 5 pontos, porque o Juventude tem 14 e o Sport tem 9. Um saldo negativo de 15. E pelo menos cada jogo aí o Sport faz um golzinho. Gostei do Pereira, do Léo Pereira, no jogo diante do Grêmio, mas vamos pensar no futuro. Uma outra informação que eu quero dizer aqui a vocês, o jogo do Santa Cruz na segunda é muito constrangedor, né? É muito constrangedor, porque o jogo do Náutico poderia ser às 4, nos aflitos, ou eu acho que o jogo do Santa poderia ser às 8 horas, no domingo. É de uma incompetência gigante da Polícia Militar, da governadora, do secretário de Defesa Pública, Segurança Pública. E eu digo a você isso, entendeu? Entretanto, por todavia, vai ser um jogão. Vai ser um jogão entre Santa Cruz e Altos, que vai acontecer no dia 18, às 20h30, na Arena de Pernambuco. Passando aqui a informação, Ron Kennedy, para mim, como eu disse, já vai ser o titular diante do Altos. O próprio Felipe, eu acho que ele precisa mostrar o momento certo que ele vai voltar a ser um cara útil para o time do Santa. E o Náutico tá ali, né? O Náutico está bem na sua colocação. Parece que é o segundo colocado, 29 pontos. O primeiro tem 36. Nos últimos 5 jogos, 1 empate e 4 vitórias do Náutico na Série C. Destaque para o Bruno Mezenga. Quem lembra que trouxe Bruno Mezenga? Quem lembra? Quem lembra? Foi Mazola Júnior. Mazola Júnior que trouxe Bruno Mezenga. Entendeu? E aí, essa é a análise dos os três grandes de hoje. O Náutico joga em casa no domingo contra o Anápolis às 19 horas. Joga no domingo contra o Anápolis às 19 horas. E agora vamos falar do outro pernambucano que não está numa situação muito boa, que é o Retrô. Coincidência ou não, o Retrô pode ser rebaixado nesta rodada caso perca do Maringá no sábado, fora de casa, no dia 16 às 17 horas. Monte, você queria que o Retrô fosse rebaixado? Eu não queria, não. Eu vou perguntar a vocês aqui, os torcedores do Santa Cruz, Náutico e Sport, se vocês queriam que o Retrô fosse rebaixado. Quem está também numa situação muito boa é o Central, mas a gente vai falar do Central depois. Mas vamos falar logo do Retrô, que é o seguinte. Eu não gostei de algumas contratações que Laércio fez agora. Wagner Love, entendeu? Eu não gostei dessa contratação, não gostei mesmo. Não achei um cara útil, não achei, mas é o que tem, né? É o que tem de ser travante. Tava jogando uma Série B pelo Avaí. Eles apostaram errado, entendeu? Vamos falar agora do Central. O Central que vai jogar fora de casa no próximo domingo. O Central que vai jogar fora de casa no próximo domingo pro Maranhão, lá no Castelão de São Luís do Maranhão, às 16 horas do sábado. É um jogo difícil? É. Mas hoje o Central precisa apenas de um empate
para vir decidir no Lacerdão, em Caruaru. Lembrando que os ingressos podem ser vendidos na Futebol Card para esse jogo, entendeu? No site do Maranhão. O Maranhão foi 18 vezes campeão maranhense, entendeu? Não é um time muito preocupante. Central ficou melhor classificado do que ele, que diga. E com isso, o primeiro jogo é lá no Maranhão. Comenta aqui embaixo o que é que você achou desses vídeos de hoje e vamos embora. O que é que você acha? Náutico, Santa, Sport, Central e Retrô, quem é esse que se classifica? Será que o Sport consegue vencer o São Paulo? Será que o Náutico, casa cheia, vai conseguir no domingo triunfar mais uma vez? Será que o Santa na segunda, apesar do público ser menor, vai conseguir ganhar? Comenta aqui embaixo, por gentileza. Valeu!